reflexões extremamente profundas, análises literárias de altíssima qualidade, um caráter sério e envolvente são algumas das características da obra do vídeo de hoje. Um livro excelente, escrito por um graduado em Direito e doutor em Filosofia brasileiro. Mas antes de passar para o conteúdo, rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre um livro muito bom. Terminei de ler em outubro, novembro de 2025, alguns meses, que é o Amor à Sabedoria do professor, caríssimo, prezadíssimo professor Victor Sales Pinheiro. É uma obra maravilhosa, não tem outra palavra para descrevê-la. O professor Victor Sales tem um canal no YouTube, tem vários cursos. É um senhor muito inteligente, conservador, que tem um grande trabalho cultural no Brasil, que eu já tive a oportunidade de conhecer e cumprimentar pessoalmente no evento que ele fez aqui em Portugal, numa palestra que ele deu não muito longe da minha casa. Tive a sorte e o privilégio de estar presente. E este livro é uma obra de um porte razoável, quase 500 páginas, sim, 500 páginas, em que ele vai fazer reflexões e análises sobre diversos temas. Então aqui nós não estamos falando de uma história, de uma ficção, mas sim de um livro que, como o próprio título indica, Amor à Sabedoria, é um livro com um cunho altamente filosófico. Então ele vai selecionar várias obras e também vários tópicos muitíssimo interessantes e vai analisá-los pouco a pouco. Então vale a pena, eu gastei muito tempo só lendo e dando uma olhada no índice do livro. Então inicialmente ele vai falar sobre fé e razão, vai falar sobre o que é filosofia, vai dar uma vista de olhos geral em volta do conteúdo, das ferramentas que ele utilizará para desenvolver o livro. Então vai fazer aqui um diálogo entre tradições, vai dar algumas pinceladas no que consiste o trabalho intelectual, e depois ele vai selecionar algumas obras maravilhosas, algumas que eu li, outras ainda não. Então, na sessão, ou seja, o livro é dividido em partes, depois sessões, depois cada sessão tem, digamos, subseções com subtítulos. Então é um livro bastante sistemático e organizado, mas nem por isso é rígido. Muito pelo contrário, ele tem um estilo fluido que torna a leitura realmente muito agradável. Então não se deixe intimidar pelo tamanho e pelo volume do livro. Então ele vai começar logo por um livro maravilhoso que é A Vida Intelectual, do padre Sertilanges, que eu já recomendei aqui no canal, uma obra fenomenal. O autor fecundo, vocação intelectual, que é a base de grande parte daquilo que ele vai falar aqui. Depois ele vai também falar sobre Joseph Pieper, que é um autor que ainda não li, mas já ouvi muito falar sobre ele. Aqui, logo atrás de mim, tem um livro dele, eu acho que é A Óssea Contemplação, mas que eu só ouvi falar, não posso recomendar de uma forma pessoal, mas que, por tudo que eu já ouvi, tenho a certeza que é bom. E depois, logo a seguir, também vai falar sobre Viktor Frankl, né, Em Busca do Sentido, o famoso psiquiatra austríaco, que já foi analisado, eu vou deixar o card aqui em cima. O livro dele já foi analisado aqui no canal. Então, esses aqui foram apenas 3 exemplos. Ele vai pegar em diversas obras de muitos campos diferentes: espiritualidade, moral, filosofia, teologia, literatura, todas obras de altíssima qualidade, e vai explorar diversos temas, tendo como base as reflexões desses autores. Então grande parte do livro são citações de outros autores. Ele vai gastar muito tempo, por exemplo, falando sobre Chesterton e a ortodoxia do Chesterton. Então ele vai, com esse leque cultural de grande porte, vai explorar diversos temas. Então ele, por exemplo, vai pegar no relativismo, na transitoriedade da vida, no subjetivismo, e vai mostrar por A mais B por que as soluções, por que todo esse caos do mundo moderno está como está, e qual é a solução para ele, qual é a solução que esses autores que ele vai citando apresentam. Então é um livro com uma carga cultural absurdamente elevada. Não que você fique sobrecarregado, mas ele vai mencionar clássicos gregos, então vai falar sobre os irmãos Karamazov, e no final do livro ainda vai falar bastante sobre os noivos da Alessandro Manzoni, que também já foi analisado aqui no canal. Então você precisa ter já algum... Se você quiser aproveitar ao máximo o livro,
convém que você já tenha algum conhecimento, porque senão há o risco de você ficar perdido. Mas o autor, o Victor Salles, ele é brilhante, extremamente delicado e vai mostrando de uma forma não demasiadamente complicada porque que ele pensa, porque que ele acredita naquilo que ele acredita. Vai chegar a falar lá sobre o Peter Crift, vai analisar o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, sempre de uma forma pausada, direta, racional e num estilo muito envolvente. Então, é uma obra fácil, é realmente uma obra de arte. Adorei. Com toda essa apresentação, com esse leque, você pode se aproximar e aprofundar os temas lendo os livros que ele recomenda. Então, por exemplo, a minha parte favorita do livro de longe foi aqui a parte 14, da página 337 até a página 400, em que ele faz basicamente uma análise da Divina Comédia, que é um livro que eu estou lendo neste momento, está aqui embaixo do meu microfone, tá Divina Comédia, já passei da metade, o que está se revelando um desafio, em que ele vai analisar, vai destrinchar grande parte da estrutura, da arquitetura da Divina Comédia, os simbolismos, o que quer dizer a Beatriz, as inúmeras alegorias do livro. Depois eu poderia gastar 20, 30 minutos só falando sobre a Divina Comédia aqui. Então, mas não só sobre isso, vai falar sobre uma outra obra que eu não cheguei a ler, mas que também, ele, pela recomendação dele, é maravilhosa, que é A Descoberta do Outro, do Gustavo Corsão, em que ele vai dizer, e ele vai também trazer aquela citação que ficou na minha cabeça, eu adorei. Um livro clássico é como uma vaca, dá leite fresco toda manhã. Ou seja, um livro, por mais que você já tenha lido, se ele for um clássico como Crime e Castigo, maravilhoso, Os Lusíadas, O Senhor dos Anéis, Os Noivos do Manzoni, por mais que você já tenha lido, ele tem camadas de significado e camadas de profundidade, de forma que sempre que você voltar para relê-lo, ele vai ter coisas novas, luzes novas para te transmitir. Então, esse é um exemplo de frase que me ficou na cabeça e que eu realmente adorei. Por exemplo, a Divina Comédia eu estou lendo neste momento, mas eu tenho completa consciência de que quando eu terminá-la, eu, passado um tempo, terei que relê-la da mesma forma que algum dia relerei 1984, Crime e Castigo, Os Lusíadas, eu estou apontando para aquele que estão aqui do meu lado, entre outros clássicos. Então, eu tenho esse livro em muito alta conta, é uma obra de introdução filosófica fundamental, a meu ver. A capa, essa capa maravilhosa aqui com Santo Agostinho, eu nem cheguei a falar de Santo Agostinho, ele também vai fazer uma análise maravilhosa das confissões, Tarde Te Amei, ó beleza tão antiga e tão nova, as confissões de Santo Agostinho, vai dando dados biográficos da vida de cada um dos autores que ele menciona, vai também fazendo citações pontuais, de forma que forma uma grande rede de referências que depois você pode explorar e aprofundar as áreas nas quais você se interessa mais. Então eu tenho esse livro em altíssima conta. A capa foi desenhada aqui por um senhor que eu anotei o nome, capa de Philippe de Champagne. Champanhe parece a bebida, mas não se escreve exatamente assim, né? Então aqui, uma grande recomendação, Amor à Sabedoria, do Victor Salles Pinheiro, que eu também referi e recomendei no outro vídeo aqui no canal, no qual eu explorei algumas obras de introdução à filosofia, que valem a pena ser lidas. Eu vou deixar o card também aqui em cima. Então, dito isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, aperta aí no botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!